Vamos lá então, amados. Abraçar e viver as 4 mensagens da vida do Evangelho. Essas são mensagens de vida. Elas representam tudo que um cristão precisa viver em sua vida de fé em direção a Deus. Então, para que nós venhamos entender, vamos para a aula agora. Os construtores, engenheiros, depois a gente... Amados, ouçam bem. Nós, desde o princípio, nós estamos trabalhando em questões que são as principais, de entender, de compreender o plano de Deus e como esse plano de Deus ele foi gerado através da palavra, do Evangelho. Amém? Não é de história da igreja. Porque a história da igreja se mudou tanto em tantas coisas, é voltar ao Evangelho. Estão me entendendo? O Evangelho, nele não tem erro nenhum. Então, amados, prestem atenção. Segunda-feira que vem, folga para todos. Dia 1º de dezembro, a última aula, então, deste ano. Amém? E daí depois só voltamos em fevereiro, janeiro, para que as pessoas que precisam sair de férias, descansar, enfim, todos têm o direito. Quem fica trabalhando, amém. Quem sai, amém também. Então a gente volta em fevereiro. Então sábado, segunda que vem é folga para todos. E a nossa última aula vai ser então dia 1º de dezembro, que é na segunda-feira. Depois do ano que vem, amados, aqui como eu estou falando, nós trouxemos coisas que são princípios, coisas principais dentro da vida, da questão, de toda a dimensão do reino dos céus, da direção de Deus, pegando os principais. O ano que vem, nós vamos trabalhar daí um caminho, coisas que passamos aqui só para ter uma visão. Nós vamos trabalhar profundamente com todos não, porque às vezes tem assunto que tem na Bíblia 50 textos, então a gente vai pegar 1 ou 2 textos, né, os mais claros sobre o tema, mas trabalhar de uma forma, e nós vamos ter 2 linhas de trabalho ano que vem, que vai ser sequencial. Então, se preparem também orando e o Espírito, para nós voltarmos depois o ano que vem, já com aquela expectativa de, enfim, nós amadurecermos, crescermos, nos localizarmos dentro do corpo, sermos úteis para a glória de Deus, viver a presença de Deus e tudo aquilo que nós sabemos que é de suma importância. Amém, amados? Então, já se prepare para isso. Adiantamos. Agora nós vamos falar, amados, das 4 mensagens que geram o Evangelho. 4 mensagens principais do Evangelho. Na verdade, o Evangelho inteiro ele tem 4 mensagens que são essas. Estão me entendendo, amados? Depois tem as mensagens de cada uma em áreas, que aí elas não têm fim, porque a Bíblia é um mar que nunca tem fim. Mas mesmo assim, depois tem as mensagens em cada linha de ação, que nós vamos trazer também, antes do fim, as principais mensagens de ação da igreja. Mas o Evangelho, quando olhamos para o Evangelho, nós vemos 4 mensagens, que se essas 4 não estiver dentro de nós,
nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Amém, amados? Preciso ser bem claro. Não há Evangelho, não há igreja sem estas 4 mensagens. Dá para entender? Então, quando você lê aquela primeira questão lá de colocar a palavra de Deus inteira, a Bíblia inteira, dentro de um liquidificador, bater e depois tirar, vou tirar as 4 mensagens principais. Você vai tirar essas aqui. Deu para entender, amado? Então, a primeira, crer. Não existe evangelho sem fé, sem crer. Estão me entendendo, amados? E aí, depois, esse crer, ele vai, no caso, sendo distribuídos em áreas. Crer na palavra, crer em Cristo, crer na salvação, crer na vida eterna. Estão me entendendo? Crer nas promessas. Aí caminha, mas crer não tem como viver salvação, não tem como viver Cristo, não tem como viver Evangelho, se não se falar de fé. Crer, fé, mesma coisa, crer. Porque nós não recebemos a salvação se não crer que Cristo é o Salvador, e se não crer que o sacrifício dele foi mais que perfeito para nos salvar, e não crer de tal forma de não recebê-lo. Estão me entendendo, amados? Então, crer, fé, não pode falar evangelho se não falar de fé. Porque é o caminho de se viver, de se alcançar o evangelho é fé. Então, não é só a questão, como falamos a semana passada, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou foi no culto? Agora nem me lembro. No culto. Que sem fé é impossível agradar a Deus. A questão é que o evangelho, não há evangelho sem se falar de fé. Por quê? Porque nós não vivemos Deus por vista. Se vivesse por vista, já não era fé. Vocês conseguem entender? O próprio apóstolo Paulo fala muito nessa questão. Se viver por vista não é fé, porque eu estou vendo. Estão me entendendo? Fé é viver aquilo que você acredita que é e que vai acontecer antes de acontecer. Consegue entender, amado? A fé, ela é um caminho em que nós vivemos, mas sem ver. Por isso é fé. A gente vive na confiança da palavra de Deus, e como Ele é verdadeiro, tudo se cumpre. Mas aquilo que nós vemos já não é mais fé, porque estão me entendendo? Eu estou vendo. Então a fé você crê para depois acontecer. E aí quando a gente ora, Senhor, se o Senhor fazer acontecer, eu vou crer. Claro que Deus é maravilhoso, bondoso, misericordioso, senão não tinha mais orelha, talvez não tinha mais pescoço. E você já pensou aí, se tinha cabelo? Não é mesmo, amado? Vamos ser bem franco, como eu sempre sou, né? Se não fosse sempre o amor, a graça de Deus, né? Onde estaríamos nós? A sua misericórdia a cada dia. Ah, que maravilha! Um Deus amoroso, misericordioso, que está sempre pronto a nos ouvir, nos abraçar, nos ajudar, todas as coisas. Se não fosse,
Então, amados, Senhor, se o Senhor fizer, aí eu vou crer. É tão bondoso que Ele está bom. Eu vou te abençoar, vou te ajudar. Mas, na verdade, o caminho de Deus é outro. O caminho é você crer que Ele falou e Ele é Deus e vai acontecer. E aí acontece depois. É crer para ver. Então, amados, sem fé, sem crer, não há evangelho, coloca na cabeça. Sem fé. Então, quem não tem fé, peça a Deus, que vai dar. Amém, amados? Como se aumentar a fé? Aumenta a fé ouvindo a palavra, lendo a palavra, participando, trabalhando para Deus. Estamos entendendo, amados? Tudo isso vai acrescendo a fé. Você vai lendo na palavra, vai acrescendo a tua fé. Mas você vai trabalhando. Um dia orou por alguém, ele foi curado, a tua fé cresceu. Não é mesmo? Fez uma oração, pediu a Deus que enviasse a graça e uma bênção na sua família. A bênção aconteceu, a tua fé aumentou. Então, aí é os caminhos de aumentar a fé. Mas a primeira coisa, não há evangelho sem fé, sem a mensagem da fé. Amém? Temos que trazer a mensagem do evangelho. Não tem como trazer a mensagem do evangelho se não trouxer a mensagem da fé. Que nós temos que crer, que acreditar. Tudo se consegue através do acreditar, não é através do ver com os olhos. Amém, amados? Alguma questão aí sobre essa primeira mensagem do evangelho, que é o crer, e não há evangelho sem crer, sem essa mensagem? Alguma colocação? Algum acrescento aí? Não acrescento, mas a gente às vezes tem que agradecer para crer que vai acontecer. Agradecer para crer que vai acontecer. Mas aí tu está movendo a fé. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que já... Não agradece porque não acredito, mas às vezes tu agradece, às vezes até ajuda a acreditar para a bênção chegar. Aí é complicado, mas tem que pôr tudo. Mas não é tão complicado. Quando você agradece a bênção antes de chegar, quer dizer que você já acreditou. E às vezes está até dando assim, dizendo, colocando Deus um pouquinho na prensa. Então, não há evangelho sem a mensagem da fé em Deus, do crer. Amém? Crermos, acreditarmos, crermos. A segunda é amar. Amamos, cremos, amamos. Da forma, amamos, cremos, amamos. A segunda, amar. Não há evangelho sem amor. Não há. Tem até uma música muito antiga do padre Zezinho que falava do evangelho, que é amor e fé. Não tem como falar do evangelho se não tiver amor e fé. E ele não está errado. Crer. A segunda é amar. Não há evangelho, não há mensagem do evangelho, não há vida do evangelho sem amor. Não há. Mesmo aqui nós temos o texto de amar a Deus e ao próximo, vocês já ame a Deus. No crer, creia em Deus de todo o teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia em Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua vida.
Agora, no segundo, ame a Deus acima de todas as coisas. Está escrito em Marcos, capítulo 12, verso 30 e 31. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas esses são os textos que eles são, como é que se diria, os básicos, aqueles que vêm, que todo mundo fala e comenta e, enfim, procura viver. Mas quando você vai aí vendo outros textos, principalmente agora a vivência da igreja, porque os 4 evangelhos falam da vida de Jesus. De Atos até Apocalipse, fala da vida da igreja de Jesus. Amém? Apocalipse fala então dos tempos finais, juízo final e eternidade. Então, amados, Paulo, agora é Romanos 13 e 1 Coríntios 13. Agora me deu uma embananada aí. Ainda que eu fale, ouça bem, a língua dos homens e dos anjos. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor. Aliás, vamos ler esse não é tão longo, não. Alguém aí encontre 1 Coríntios capítulo 13. Lê para nós. Por favorzinho para mim, mais um café. Café ou chá? Café mesmo. Isso. Alguém que possa ler aí? 19. Não, desde o capítulo 13, desde o início. É isso, né? Sim. Ou você lê? Não, pode ir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que seja queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias são aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Enquanto eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. É um texto completo. Ainda que eu tenha o dom de línguas, que eu fale a língua dos homens e dos anjos.
Que eu fale todo dia em línguas, amém? Que as pessoas olhem, seja cheio, transbordante do Espírito. Mas se eu não tiver amor, vai ser só como um sino que tine. Não acontece nada mais que isso. Quer dizer, tudo é nulo. Você já... Aqui, porque aqui é alto, é um pouco diferente ou a forma do tempo se formar e chover do que onde eu morava. Ou fora aqui de Caxias, quando você vai para os campos. Aqui é difícil acontecer isso, mas no verão lá acontecia muito. Se armava uma chuva para vir aqui, ela se arma aqui e chove aqui. É lugar chovedor. Se armava a chuva e às vezes tempo de seco, você esperando, ela chovia tudo antes de chegar. Quando chegava em cima, às vezes dava alguns pinguinhos, mas ainda dava aquele trovejão, sabe? Aquele trovejão seco, aquele trovejão enorme, e não tinha chuva. Então, mais ou menos assim. Se eu falar a língua dos homens, dos anjos, que eu tenha todos os dons, que eu tenha todos os ministérios, estão me entendendo, amado? Que eu tenha todos os dons, que eu tenha todos os ministérios, que faça até chover de baixo para cima. Estão me entendendo, amado? Se eu não tiver amor, não passa de um barulho oco. Estão me entendendo? Não acontece nada, porque não há nada que aconteça sem amor, porque Deus é amor, e junto com a fé que é para crer, não há nada maior, porque depois termina ainda, né? Vai diminuindo ali, não é mesmo? De todos os dons e ministérios, virem 3, a fé, a esperança e o amor, e dos 3 ainda só sobra o amor. Estão me entendendo, amados? E por que muitas vezes a igreja não anda para ti na nossa própria vida? Porque nós esquecemos da maior mensagem, que é amar. Fazer por amor. Estão me entendendo, amado? Amar as pessoas do jeito que elas são, com todos os seus defeitos, e assim por diante. Amor. Ainda que eu tenha todos os dons de ministério, nada adianta. Ainda que eu seja o maior operador de milagres, ressuscitar mortos, se eu não fizer por amor, lá no céu não chega nada disso. Sou salvo pela graça. Aí Paulo fala de uma outra forma de novo, quando ele disse que a nossa obra será provada como que pelo fogo. Se a sua obra é de ouro, prata, bronze, ferro, ela permanecerá, mas se ela for de madeira, palha, feno, ela vai se queimar. Tal pessoa, contudo, é salva como que pelo fogo. Só deu para entrar dentro do céu porque foi salvo por Cristo, não é por obra. Mas os galardões lá no céu, tudo morreram, amém? Porque não fez com amor, não sobrou nada. O fogo vai, como fogo, vai ser provado nosso trabalho para Deus. Estão me entendendo, amados? Vai ser provado no fogo. E se ele não é feito com amor, vai queimar tudo. Lá não vai ter galardão nenhum. Não, mas eu ganhei 1000 almas. Mas não foi por amor? Foi para outras coisas, para eu ser famoso, ou por dinheiro, ou por qualquer outra coisa. Não foi por amor à alma. Queima tudo lá, não vou ter nada. Vou ter só a minha salvação, porque sou salvo por Jesus. Mas não sobra nada. Amém? Assim também não sobra nada. Mesmo, olha o que fala o texto. Mesmo que eu dê a minha vida, o meu corpo a ser queimado por alguém, estão me entendendo? Para salvar alguém aí. Essa é a questão. Não vai morrer o fulano, não deixa que eu morro no lugar dele. Se não for por amor, nem isso adianta nada. Consegue entender, amado? Então, nada que nós venhamos fazer, se eu não aprender a fazer com amor, perdemos o tempo, completamente. Então, amados, amar a Deus acima de tudo que existe. Eu não posso
amar a minha esposa mais que Deus, minhas filhas mais que Deus. Eu não posso amar você mais que Deus. Eu não posso amar a mim mais que Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos vir à igreja e nós vamos dizer: Deus, eu preciso crer. Dá-me graça, me ensina a crer. Quando nós viemos à igreja e nós sabemos disso, Senhor, eu quero vir por amor. Eu quero amar estar aqui na segunda. Eu quero amar estar aqui num culto, Senhor. Eu quero amar orar em casa. Eu quero amar jejuar. Mas eu não tenho esse amor, Senhor, então me dá amor. Olhem bem para mim, amados. Quantos anos eu oro pedindo: Senhor, abre o teu coração, derrama mais uma gotinha do teu amor dentro do meu. Aí vai explodir o meu. Só apenas com uma gotinha, amém, do amor de Deus. Amém, amados? E quanto mais eu oro, mais eu amo. Quanto mais eu peço, mais eu sinto que eu faço as coisas por amor, que as outras coisas, elas começam, sabe, quando uma pessoa sai perto de você e entra num nevoeiro, ela vai sumir, de repente, ali 15 metros, você não enxerga mais. As outras coisas da tua vida, o valor das outras coisas vai sumir. Amém? Consegue me entender, amados? Coisas que é preciosa para nós, mas elas vão ficando longe, porque você está amando Deus. E aí Deus está ali. E a glória de Deus estando ali, no amor, as outras coisas ficam pequenas, desinteressante, não desnecessária. Eu posso te falar uma coisa. De uns anos para cá, oi, tudo bem? De uns anos para cá, como eu fui criado pelo meu pai, como você já sabe, trabalhando muito, e aí trabalhando e produzindo, comprando, adquirindo, você acaba se voltando para uma ideia de finanças, estamos entendendo? Isso é natural, e não é errado, todos nós temos que sonhar, orar e buscar. Mas aquele apego a essas coisas do dinheiro, ele já sumiu como é que eu falei? Na neblina, na cerração, né? Sumiu. Eu já não enxergo ele perto de mim. Estão me entendendo, amados? Eu ando e eu não enxergo. Antes eu enxergava. Depois de Deus, mas eu enxergava. Agora não enxergo mais. Não me preocupo mais como eu me preocupava antes. Estão me entendendo, amados? E assim por diante. Uma pessoa da minha família está enferma, não me desespero mais. Estão me entendendo? Não me preocupo mais como antes. Consegue entender? Porque o amor de Deus vai nos tomando. Quando o amor de Deus vai nos tomando, as coisas tudo é diferente. Porque aí você faz porque ama. Amém? Não porque preciso fazer, senão não vou ser salvo. Preciso evangelizar alguém, não. Você olha para uma pessoa e tem compaixão dela. Porque o amor eu disse, depois vai vir mais completa a questão. Amor, então amor. Na frente, paixão, compaixão, misericórdia. Que tudo é do amor. Amém, amados? Quem ama tem compaixão das pessoas. Se apaixona, amém? Pelo que faz. Quem ama usa de misericórdia para com as pessoas. Ou qualquer que seja. Por tudo isso está dentro do amor. Então, amados, não existe evangelho verdadeiro, igreja verdadeira, sem a mensagem amar. Amarmos.
estão entendendo sem amor. Fé, crermos, ou cremos, amarmos, ou crermos, amarmos. Amar. Então, o que nós precisamos? Pedir a Deus que nos dê fé, que acrescente a nossa fé. Pedir a Deus que derrame mais do seu amor. E eu oro por mim, pela minha família e pela igreja. Não podemos esquecer que nós somos também 3 em 1 aqui. Amém, amado? Eu, minha família e minha igreja. Amém, amados? Nós não podemos separar. Porque faz parte de nós. Amém? Do nós. Eu, minha família, minha igreja. Que a igreja daí é a família de todos. Amém? É a nossa união em Cristo. Alguma questão, alguma colocação, um outro texto também importante que fale sobre amor? Algum comentário? Só um comentário esse sábado, né? Falando sobre fazer as coisas por amor, né? Sábado eu estava fazendo a limpeza aqui na igreja, né? Daí eu estava terminando quase ali, daí eu perguntei para a irmã Juvelina, né? E aí, irmã, tá muito cansada? Mas não, irmão, quando a gente faz com amor, a gente não cansa, né? Amados, e tem coisa mais maravilhosa do que ouvir isso. Só ouvir. Quando faz com amor não cansa. Pode estar cansado, mas está tudo bem. Está tudo em paz. Porque o amor é uma recompensa, amado, que a gente não tem como explicar, ela só acontece. Como a própria questão de amor de irmão, ou de amor de casais, já te dou a palavra, amor de casais, é um dar e receber, então não tem como que se explicar. Pode falar. Não, você ia comentar que a alegria é muito maior do que o corpo. A alegria, a satisfação da alma, do espírito é muito maior. Tu não olha para o cansaço do corpo. Deus restaura a energia. E ele desaparece, talvez mais tarde, você vai dormir, você vai sentir, né? Aí o corpo é corpo, vai sentir a dor, às vezes, os músculos. Mas na hora você nem sente. Você vai fazer amor, o Ademir Apolo. Eu pedi para falar comigo. Mas, Ademir, eu estou agora numa escola aqui. Depois eu te ligo daí. Tá bom, então. Dá um abração. Então, meus amados, fazer com amor. E a gente vê quando as pessoas, a alegria das pessoas quando estão fazendo com amor. Se a pessoa não faz com amor, se faz com peso, reclamando, daí tudo se torna cansativo, né? Na verdade, o ambiente fica pesado, né? Agora, se a gente faz com amor, fica leve. Fica leve, mas tudo fica, a pessoa fica leve para a pessoa e fica leve para o ambiente. Todo mundo. E todas as coisas que a gente faz com amor, amados. Amor a Deus, amor à sua obra, amor ao irmão, amor ao próximo. Qualquer que seja, se você der um copo com água, mas por amor àquela pessoa. Pastor, que nem a gente estava ornamentando lá, a junta de casais, né? A Regina, que é dona lá, ela chegou a comentar com a gente, nossa, como é uma paz com vocês aqui, ornamentando. A gente foi vários dias lá, pastor. Acho que a gente ficou uns 15 dias indo. Tipo, umas 2 semanas, né? Um dia que ele podia, eu saía do trabalho, a gente ia lá de tarde, depois voltava a trabalhar. Mas tudo com amor. E tudo assim, leve, sabe? Tanto é que eles falaram, sabe? Tipo, nossa, como não tem correria, não tem gritaria. A gente botava louvor e cada um pegava um ponto e, sabe? Se torna leve o ambiente, que as pessoas em volta também... Né? Sentem. Que chegam
Pegaram esse sentido que ela fala. Então, tudo que é feito com amor é diferente. Então, isso, amados, nós precisamos pedir a Deus que nos dê amor em todas as coisas. E fazer com amor, viver com amor em todas as coisas. Mas amor que vem de Deus, pode falar. E nessa questão do amor, né, pastor? Se tem uma pessoa num grupo que não está fazendo, está ali obrigada, está ali, todas as pessoas se contaminam com essa energia ruim, se torna tudo pesado para todo mundo, né? Mesmo a gente tá lá fazendo com vontade, aquela coisa, aquela energia daquela pessoa afeta, que daqui a pouco tu também tá ali se sentindo meio mal, meio muito pesada, muita coisa, né? Mas na verdade é assim mesmo. Afeta todas as pessoas que estão trabalhando ao redor. Porque é uma coisa que não tem... Que a pessoa não tem amor, ela vai começar a reclamar, né? Vai reclamar, vai fazer... Palavras ruins, né? E sai aquela discordância que tem, isso afeta os outros, o clima que estiver ao redor. Então, amado, o amor se você quisesse dizer uma coisa, você diria que o amor é tudo. Amém? Porque Deus é tudo. Mas depois de Deus, o amor é tudo. E o amor é uma escolha. Claro que é. Bem colocado. Você pede o amor, mas você escolhe amar. Então, se eu escolho amar, não é ou escolhi amar hoje, amanhã, estou cheio, transbordando. Não. Deus dá passo a passo, vai orando, vai pedindo e vai trabalhando isso. Amém? Vai trabalhando. E você vai trabalhando e vai nascendo, crescendo, frutificando e multiplicando dentro do amor. Se Deus desse as coisas assim para todo mundo, não seria aquela questão, está me entendendo? Uma coisa que sempre falo também. Por que Deus não chama a gente, vem cá, eu quero te contar uma coisa, É assim que funciona o mundo espiritual, o diabo é isso, os demônios é aquilo, né? Desse jeito, para destruir esse desse jeito, aquele daquele jeito, aquele daquele jeito. Desce ali um livro escrito. Que maravilha! Mas daí você não tinha guerra, você não tinha luta, aí você não ia mais crer em Deus nem orar, né? Porque agora não precisa mais. Então, na verdade, Deus sempre é justo, mas toda essa questão de viver por fé é uma coisa que nós vamos ter que ir procurando e achando uma a uma. Amém? Cada tesouro que queremos, nós temos que cavar, comprar o campo, como disse Jesus, e achar o tesouro e guardar para nós. Um a um. Mas todos estão à disposição. Pérola por pérola. Amém, amados? Então coloca no seu coração. Eu hoje não tenho nem relógio. Quinze para as 9. Então coloca no teu coração algo. Amar. Deus é amor. Comece a fazer tudo por amor. E uma das primeiras coisas, ter amor por estar na casa de Deus. Amém, amados? As primeiras coisas mais necessárias. Estar na casa de Deus. Vim com alegria, satisfação. Voltar para casa com alegria, satisfação no coração. Aí nós não vamos reclamar da mensagem, nem do tempo, nem de nada. Estão entendendo? Porque o amor não tem espaço para nada destas coisas. Quando o amor está dentro do nosso coração, aí não tem espaço para o inferno, não tem espaço para outra coisa. Não tem nada mais forte e poderoso que o amor, não tem nada. Deus e o amor. O amor vence todas as coisas. Tudo. Então, depois, a terceira mensagem do Evangelho, adorar. Adoramos, cremos, amamos, adoramos. Adorar a Deus.
Não há evangelho, não há vida com Deus sem disposição de estar adorando a Deus. Adorando com louvor, adorando com palavras, adorando a Deus fazendo, realizando, adorando a Deus com a boca fechada, sem dizer nada. Amém, amado? Quantas vezes me dá aquela sede, eu me ajoelho para orar, e eu digo, Senhor, agora aqui eu não quero falar nada, eu só queria te abraçar e estar aqui. Só queria sentir a tua doce presença e o teu grande amor, Senhor. Só quero ficar aqui, está tão bom. E às vezes, fico lá 10, 15 minutos, não digo uma palavra para Deus. Depois eu começo a orar. Estão me entendendo, amado? Porque eu queria era estar ali, era o prazer de adorar a Deus. Então, amados, quando nós estamos cantando, amado, nós temos que cantar com alma, com coração, adorando a Deus. Quando vamos dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, santo é Deus. Amém? As nossas palavras de adoração a Deus. Adoramos com a vida, com o nosso trabalho, com as nossas ações, tudo voltado para adorar a Deus. Quando nós fazemos isso, é mesmo que nós pegamos todas essas coisas, colocar no altar de sacrifício e oferecer a Deus. E aí Deus recebe tudo. Por que Deus recebeu o sacrifício de Caim, de Abel, e não recebeu de Caim? Na verdade, o de Abel tinha amor. Escolheu a melhor ovelha, Senhor, a mais gorda, a mais bonita, olhou em todos. Não é que a ovelha, não sei se a ovelha valia mais do que todos os frutos de Caim, mas o amor, a dedicação é para o meu Senhor, a melhor da gordura, a mais gorda, a mais bonita. Deus aceitou. Caim foi lá e disse, bom, tenho que fazer uma oferta para Deus, ele pediu. Se eu não fizer, ele vai me castigar, né? Então vou lá. Foi lá e encheu, talvez uma bolsa bem grande de fruto, do chão, os primeiros que achou. Enfim, não teve amor, não teve dedicação, não adorou a Deus. E Deus não aceitou a oferta. Então não aceitou por causa do coração. Às vezes as pessoas acham, não, é porque as frutas valiam pouco. Não, era o trabalho dele. Amém? Como eu comentei também, que nós fizemos o nosso... a nossa coisa agora, para o que vem, nosso projeto de vida. O que é uma oferta de sacrifício? Diferente um do outro. É segundo suas posses. Então não é que o fruto dele não prestasse, não. Foi a forma que foi oferecida a Deus. Então, tudo que fizermos também tem que ser para adorar, em adoração a Deus. E nós não podemos economizar a adoração. Pastor, posso falar uma coisa? Pode. Isso em adorarmos, envolvendo o amor também. O pastor Lindomar falou da irmã Juvelina. Daí o pastor Lindomar, ele pediu para esse mês a gente revezar, vir de manhã no diaconato. E daí, né, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange, né? E daí eu vim, né, bem, sair de casa antes das 7, bem feliz, vou chegar cedo na igreja. Eu cheguei aqui, a irmã Juvelina já estava aqui desde as 6h30, com tudo pronto. O amor de Deus é isso. Né? Tu vem assim achando, nossa, né? Vou... E Deus, ele te diz assim, ó, não que eu não vim com amor, entende? Ela, não é que ela venha com mais amor que eu, mas eu quero dizer que às vezes a pessoa tem que fazer uma coisinha simples. Porque eu já faço, eu não tenho que fazer nada, entende? E aí Deus vem e daí fica. Levantei cedo, com amor, chega lá com tempo para fazer bonito. Chega aqui tudo pronto já. Aí tem uma pessoa que fez com mais excelência que eu, entendeu? E o amor de Deus, ele nos constrange mesmo, sabe? Por isso que eu digo para todos os irmãos, nem
falou. Se for para fazer algo para Deus, faça com excelência e faça com amor. Porque não é para homem, é para Ele. Para Ele. A irmã Juvelina, quando ela chega tarde, ela chega às 7h30. Nossa! É clareia dia da igreja. Não, no inverno é noite ainda. Né? Então, adore a Deus, disse Jesus, em espírito e em verdade. Espírito quer dizer não é na carne, é na forma de comunicação com Deus, né? Na vida espiritual. Mas adore em verdade, não só de aparência. Amém, amados? Adore de dentro, não com o exterior. Então, aqui é João 4, 23 e 24. Também Apocalipse 14, 7. Fala da mesma questão. O último, servimos ou servir. Amados, se você ler todo o Evangelho, não há Evangelho sem ser servo. O que é servo? O que serve. Não é mesmo? Não há Evangelho. Se nós tirar a mensagem servir, não há mais Evangelho. O que Jesus disse? Eu vim para servir e não ser servido. Quem quer ser o maior no reino, seja o que serve a todos. Então, amados, o servir é servir a Deus de vontade própria, voluntariamente, de decisão nossa. Estamos entendendo? De coração. E não servir e reclamar, não. Servir com alegria, diz a palavra. Amém? Servir ao Senhor com alegria, com prazer de servir. Senhor, o Senhor me dá essa graça, de eu limpar o banheiro. Isso é demais, Senhor. É na tua casa, eu não mereço. O Senhor me dá graça de eu visitar um ano inteiro uma alma até ganhar ela para Jesus. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Então, meus amados, só contar só o final. A história do pastor que assumiu a igreja. E daí eu ouvi dele mesmo, né? Ele assumiu a igreja, outro foi embora. E aí tinha já um senhor que era aposentado. E ele trabalhava na igreja. Era uma igreja grande, ele limpava, tinha culto todo dia, era uma igreja grande. E ele vinha sempre 1h30 antes do culto para limpar toda a igreja, botar o altar em ordem. E tudo, e ele não cobrava nada. E aí o pastor, quando chegou e olhou para ele, disse: não, quanto tempo faz? Esse cara já fazia anos que trabalhava ali. E ele disse: ele vai um dia, ele coloca a igreja na justiça. Diz: eu vou ter que dizer para ele, dar um jeitinho de tirar ele. Aí, né, vamos devagarinho. Vai ver que um dia ele coloca a igreja na justiça, né? Quantos anos faz que ele está trabalhando aí? E aí... irmão, não precisa vir todo dia, pode ficar. Não, se o senhor não quiser que eu venha, tudo bem, mas fica ruim para mim. Aí é a minha tristeza. Não, então pode vir, pode vir. E um dia ele dizia: mas eu vou ver. Esse pastor, ele sempre trabalhava e falando sozinho. E um dia o pastor disse: mas eu vou ter que conhecer ele, porque eu não conheço ele, não sei quem é. Eu vou ter que ver. O que ele está falando? Será que está reclamando, está murmurando? Chegou bem atrás dele, trabalhando, limpando os bancos, um por um. Ficou escutando. Ele chorando e dizendo: meu Deus, por que o Senhor foi tão bom comigo? Que já faz tantos anos que o Senhor trocou o pastor
e Ele não me tirou, eu posso limpar a tua casa, Senhor. De onde eu saí, a vida que eu tinha, eu vivia atolado no pecado, na destruição. O Senhor me salvou e ainda além de me salvar, o Senhor deixa eu entrar na sua casa, limpar o altar, Senhor, que é um lugar santo, limpar os bancos para as pessoas e chorando, escorrendo lágrimas. Aí o pastor daquela hora não se preocupa mais, esse é convertido mesmo. Amém, amados? Então, o prazer de servir. Amém? Daquela hora em diante o pastor conheceu o terreno que ele estava pisando. Conheceu. Ele não conhecia, conheceu. Então, amados, servir com alegria, com prazer, amados. Fazer qualquer coisa com prazer. Ah, essa árvore está aqui, vocês já sabem. Nós vamos, cada um vai aí para Natal. Já pode colocar a partir de quando? Isso aí, agora já pode. Ontem já poderia ter colocado. Já pode. Fazer envelopezinho, pessoal. Faz o envelopezinho, faz um furinho no envelope, ali com um barbantinho, que foi feito lá na primeira igreja, é com um barbantinho, ali e amarra. Aí você coloca para quem quer. E aí quando chega... Uma mesinha com um cartãozinho, o barbante, aí você escreve, faz um nozinho e coloca ali. Ah, vocês já querem colocar envelopezinho e o cartãozinho, tudo só escrever? Para quem quiser. Só o cartão. É só o cartão que dura. Mas fica aberto aí o cartão? Aberto. Não tem problema. Sim, você não tem envelope? Não, a gente fez com envelope. Vai ver que tem... Sim, então compra envelopezinho pequeno, compra de 500 envelope, 200, 500, quanto quiser. É que daí lá na livraria Rossi não é tão caro. Se eu passar lá, eu mesmo compro uma caixa. Porque eu compro de caixa de 500 sempre para a igreja. Então, sim, não, tem todo tamanho. Pode comprar, tem todo tamanho. Casa e colocar, mas é bom ter ali porque Então cada um pode trazer de casa, chega ali, só tem carta. ali o barbantinho e o envelope. O envelope já faz o furinho já com o barbantinho, ele só abre e coloca dentro. Se ele quer selar, sela. Quer levar para casa, pega e leva e já... De repente tem um menino ali que como é que vai deixar para todo mundo olhar ali? Não pode, não. De repente a mulher para o marido, marido para a mulher. Não pode olhar mesmo. Não. A gente fez lá tudo no envelope. Era tudo com barbantinho, amarradinho, né? Foi enfeitado de que cada um trouxe os seus envelopes, daí tinha toda a cor. Mas a gente pode padronizar. Ler um do outro, né? O objetivo é ninguém enxergar um do outro. Não, é só pegar o seu. Uma mensagem com oferta por irmão é bom. Amém, pode. Faça o Pix. Pode colocar o Pix junto também. Diz um carinho por um Pix. Então, amado, também vamos fazer com amor uma mensagem para os irmãos, com amor. Você quer fazer para todo mundo, para um, para dois, para três? Faz o quanto você quiser. Lugar vai ter na árvore. Amém? Daí a gente faz o seguinte, o dia 21, que é aquele culto especial antes do Natal, do final de ano, aí todo mundo recolhe naquele dia, né? Porque antes do Natal, o dia do Natal não vem, eu acho que é isso, né? É isso? Ou na janta ou no dia 21. Não, é melhor deixar para o dia 21, eu acho. 24 é numa quarta, vai ter culto? Se é Natal, não. E nem primeiro do ano. Daí, é para amanhecer? Te pode ter. 24 para 25? É a noite para amanhecer. Preparando a janta bem. Não, é melhor... Vamos fazer só os domingos daí. Só o domingo. Então, o dia 21, aí as pessoas tiram, que é o último antes do Natal. Quem viajar pega na volta dele. Nem dá tempo de nós tomar um café, depois vocês tomam lá de novo. Passa tão rápido. Então vamos lá, amado. Crer, amar, adorar e servir. Não esqueçam disso, porque nós temos que trabalhar até a igreja inteira viver.
E nós louvamos a Deus porque a igreja está sendo mudada, não é mais aquela igreja antiga, antes da igreja viva. A união que tem dentro da igreja já, a paz que tem dentro da igreja, o fim daquelas fofocas, estamos entendendo? Destruidora e maligna. A gente está vendo Deus tratando uma outra igreja em paz, em alegria, amém? Em vitória, e aí Deus já começa a mover, a acrescentar, amém? Eu falei que a semana, aliás, você chegou de me mandar a quantidade de ceia? Aí a hora que der me manda, mas eu falei que na outra ceia passada, fazia tempo que não chegava a 140 ceia. Esse ano, esse último mês, vai passar de 150. Ontem foi 11, pastor Lindomar. De noite foi 11. De manhã foi mais 6. De quarta-feira foi 4, 5. À noite e à tarde. À tarde não sei. 8? Tudo isso tem que colocar. Acho que vai passar de 150. Deus já está movendo. E vai acontecer, amado. Pode ter certeza. Mas não podemos deixar o inimigo botar o pé. Amém? E a união é uma das coisas que vai fazer isso florescer. Então, amados, entendemos. Diga comigo: crer, amar, adorar, servir. Isso é evangelho. Senão, não é evangelho. Agora aqui embaixo, gerando o crescimento na vida da igreja. Há duas áreas destacadas de crescimento espiritual da igreja, que é o crescimento no conhecimento e na graça ou na unção. Que olhe bem para mim aqui agora. Como que a igreja precisa crescer? As principais duas áreas. Crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Como vocês estão fazendo aqui. Estão crescendo, se edificando. Lá o texto ainda do amor, lembra que Paulo falou: quando eu era criança, eu vivia como criança, falava como criança, fazia as coisas de criança. Assim que eu cresci e virei adulto, agora eu faço as coisas de adulto. Eu vivo diferente, eu falo diferente, eu entendo diferente. Eu me porto diferente, eu assimilo as coisas diferente, eu penso antes de falar, em outras palavras. Então, amados, quando a igreja não cresce, não há forma de auxiliar a igreja a crescer, muitas pessoas estão na igreja há 20 anos, mas são crianças na fé. O que a criança faz? Fala bobagem. Estão me entendendo, amados? Não pensa, primeiro, qualquer coisa, um já arranha o outro, já dá um tapa no outro, não é mesmo? Dali a pouquinho se abraça de novo, mas é coisa de criança, não é mesmo, amado? E a criança, qualquer coisinha, não quero mais, vou para casa. Não é assim? Quantos irmãos já não fizeram assim aqui? Amém? Porque não cresceram. Quando nós crescemos, amados, nós nos portamos diferente, sabemos ouvir, mesmo que seja xingado, a gente sabe segurar. Se é preciso falar, fala na hora certa. Se errou, vai pedir perdão. Amém, amado? Aprende a perdoar, porque nós somos adultos. Nós vivemos como adultos, andamos como adultos, nos portamos como adultos. Então nós precisamos crescer na fé, crescer, não ser mais taça de cristal. A liderança não pode ser, amém? Que qualquer sopro ela quebra. Não, eu sempre falo, tem que ser de aço, que cai no chão, ela pica, vai lá em cima no teto, cai de novo, depois vai batendo e para e está inteirinha. Amém, amados? Não é uma exigência do pastor. Isso é evangelho de Cristo. Que Paulo fala muito sobre isso. Amém, meus amados?
que nós temos que crescer. E crescer no conhecimento, vir estar nos cultos. Porque os cultos de domingo, ele é um culto voltado para crescimento, para edificação da igreja. Os cultos da semana, na quarta-feira, ele é voltado, então, para prosperidade, vitória, milagre, saúde, mais essas coisas. Não que a gente não ore no domingo. Amém, amados? Mas o objetivo, estão me entendendo? Um é mais para edificação e outro é mais para a ação de Deus nas outras áreas. Estão me entendendo? Prosperidade e assim por diante. Já o grupo Vida, o objetivo deles ali é ganhar alma, mas já é discipular elas ali. Amém? Alicerçar. Estão me entendendo, amor? Alicerçar elas. Então, cada um tem o seu objetivo. Então, crescer no conhecimento e na graça, como diz Pedro, em 2 Pedro. Amém? Ou na unção. Ouça bem, nós temos que crescer no conhecimento, então venha no domingo, venha na quarta, mas leia a Bíblia em casa, esteja aqui na segunda, ame estar. Amém, amado? Ame ler livros também, a Bíblia, e livros que edifiquem, livros bons, que façam crescer. Mas também não deixe de orar, jejuar, para crescer na unção de Deus. Unção é tudo aquilo que se diz respeito ao você realizar, ou você ser em Deus, que é o que vem pelo poder do Espírito. Amém, amados? Então, você receber dons, amadurecer mais, receber dons, ministério, orar, Deus vai operar, unção para viver, unção para ser, para amar as pessoas. Nós precisamos desta unção de Deus na vida. Precisamos crescer nas duas. Amém, amados? Crescer no conhecimento e na unção, porque nós precisamos crescer. Crescer. A igreja não pode ficar parada, porque se não cresce, também não multiplica, porque criança não pode ganhar nenê. Não é mesmo? Ela já tem 20 anos, mas ainda ela tem 40 centímetros de altura e não é não. Só ela é uma criança, ela não cresceu. Ela vai casar? Não, só quer brincar. Então, crescei na graça e no conhecimento, diz Pedro. Conhecimento, o poder da palavra, que é Jesus, sobre a igreja. A edificação, o fortalecimento, a capacitação, tudo vem do conhecer, do crescer na palavra, o amadurecimento espiritual. Unção, o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Aí vem dons, ministérios, operações. Amém? Tudo debaixo da questão unção de Deus. Alguma questão, amados? O que somou hoje? Falamos praticamente nas 4 principais mensagens. Pode dizer, pastor, 1h30. Ficamos só dessas 4. Faltou horário. Faltou horário, faltou uns 3, 4 textos cada uma, a mais. Estão me entendendo? E assim por diante. Pela importância, porque não tem vida com Deus. Há uma outra coisa, o ano que vem, das 2 que eu falei que nós vamos trabalhar, então nós vamos também trabalhar, o que poderia dizer popularmente? Cada coisa no seu quadrado. Amém, amados? Para entender qual é o papel de cada um. Porque hoje muito é abrir uma igreja, eu prego, eu opero milagre, não, o outro faz aquilo, o outro a igreja. Por que tem agora os crentes, então, os membros? Por que tem membros na igreja? Qual é o papel nosso? Então, para isso, é uma coisa básica, mas que ela não é
falada, não é ensinada. Né? Cada um pensa uma coisa de igreja. Tem gente que pensa que igreja é um lugar só de milagre. Ou é um lugar de... Então, ela trabalha, também tem a sua área lá, que é o hospital, quando tem o doente. Estão me entendendo? Para tratá-lo. Mas não, é muito mais que isso. Então, vai se preparando, estou falando isso aí para você, e se motivando, aí descansa no final do ano, e o ano que vem com tudo aí, amém? Vai nessa tua força, como diz a própria palavra de Deus, que Deus é contigo, jovem valoroso, amém? Jovem até 100 anos, idoso de 101 acima. Então vai nessa tua força, jovem valoroso, Deus é contigo, se prepara, vai, avante, não tenha medo, sou contigo, não vou te deixar nunca, amém, amados? Então vamos ficar em pé.